De modo geral, todas as espécies têm um potencial biótico alto, mas todas as espécies atingem o equilíbrio. Tem duas estratégias na natureza para atingir o equilíbrio. Falamos em espécies R estrategistas e espécies K estrategistas, se bem que tem aquelas que têm uma estratégia intermediária entre as R e as K. Gente, o termo R, ele descreve a taxa de crescimento de uma população de seres vivos, enquanto que o termo K descreve a capacidade de suporte, né? A carga biótica máxima, o tamanho máximo que a população pode ter naquele ambiente. Esses termos R e K foram tirados de uma equação matemática chamada de equação de Verhulst. Isso aqui foi um matemático que foi brincar de biologia e organizou uma equação lá para poder analisar o crescimento de uma determinada população. Né? Nós não precisamos nos estressar, tanto é que eu nem vou colocar a equação de Verhulst. É coisa lá para ensino superior. O que me interessa é que ele utiliza os nomes R e K para descrever taxa de crescimento e capacidade de suporte. E a gente usa esses nomes para poder nomear essas duas estratégias na natureza. Espécies R e espécies K estrategistas. Inclusive, dificilmente uma prova de vestibular vai perguntar para você o que é uma espécie R estrategista. Cara, só se for uma prova muito maluquinha. Entretanto, a ideia ela aparece de vez em quando nas provas. E, aliás, é uma ideia bem interessante. Uma espécie R estrategista é aquela que apresenta um grande número de descendentes, produz um grande número de filhotes aqui na brincadeira. Quando a gente fala nesse grande número de descendentes, entretanto, não existe cuidado parental da prole. Em outras palavras, os pais não cuidam dos filhotes, o que quer dizer que existe uma alta taxa de mortalidade nos jovens. O que quer dizer que vão chegar pouquíssimos indivíduos à idade adulta. Aliás, essa aqui é a estratégia da mosca, né? Mosca moçada, ela tem um grande número de descendentes, 120 ovos a cada geração. Não existe cuidado parental da prole, a mosca não toma conta dos filhos, cada um que se vire, o que quer dizer que muitos deles morrem ainda jovens, de maneira que chegam pouquíssimas moscas à idade adulta. A mosca bota 120 ovos, 118 morrem, vão chegar 2 na idade adulta. Ô Landinho, por que ao invés dela colocar 120, se só vão sobrar 2, por que ela não coloca logo 2? Se ela colocar 2, a probabilidade deles sobreviverem é muito pequena, né? Basicamente a estratégia aí da mosca é pensar o seguinte: poxa, eu vou ter um bocado de filho, porque eu sei que vai morrer um bocado, pelo menos eu espero que algum deles chegue à idade adulta. Então ela bota os 120, 118 morrem ainda jovens, para chegarem os 2 lá na idade adulta. De modo geral, moçada, espécies que são estrategistas são espécies de pequenas dimensões, exatamente que nem acontece com a mosca. Uma vez que são espécies de pequenas dimensões, o resultado é que mesmo pequena quantidade de recursos já sustenta a população. Ou seja, um pouquinho de água, um pouquinho de alimento, um pouquinho de espaço já vai sustentar aquela população. Ora, gente, qualquer restinho de comida tem trocentas moscas em cima. Claro, moçada, mosca é pequena. Isso quer dizer que basta um pouquinho de água, de comida e de espaço para as moscas se manterem. De maneira que eu posso argumentar que em relação às moscas, o fator limitante não é a resistência do meio, não é a resistência ambiental. Em outras palavras, por que não tem mais moscas no mundo? Ora, gente, não tem mais moscas no mundo, não é por causa da resistência do meio, não é porque não tem água suficiente para as moscas, não é porque não tem comida suficiente para as moscas. Fala sério, né? A mosca é pequenininha, quantidade de água, de comida no planeta, poxa, é mais do que suficiente para as moscas. Então o que limita o crescimento das moscas não é a resistência do meio. Repito mais uma vez, mosca pequenininha,
qualquer recurso do meio, um pouquinho de comida, de água já é suficiente. O que limita o crescimento das moscas vai ser a própria taxa de crescimento. Sabe por que não tem mais moscas no mundo? Porque ela só bota 120 ovos. Se ao invés de 120 ela botasse 200, 300 ou 1000 ovos, haveria mais moscas no mundo. Por que a mosca vai ser chamada de R estrategista? Porque o que limita o crescimento dela não é a resistência do meio. Para a mosca, a carga biótica máxima, capacidade de suporte do meio, cara, ela é quase infinita. Cabe uma quantidade absurdamente grande de moscas no planeta, porque a quantidade de recursos que elas precisam é muito pouca. O que limita é o R. É a taxa de crescimento da mosca. Não tem mais moscas, graças a Deus. Não tem mais moscas, porque elas não se reproduzem tanto. Se ao invés de 120 ovos, ela botasse 200, 300, 400 mil, ia ter muito mais moscas no planeta. A gente, moçada, pode ver o comportamento de uma espécie estrategista na forma de um gráfico, onde esse gráfico mostra a porcentagem de sobreviventes em função da idade. O gráfico, moçada, ele vai ser desse jeito. Logo que o filhotinho de mosca nasce, todos eles nasceram vivos, 100% a sobrevivência. Nos momentos seguintes ao nascimento, a maioria das moscas morre. Nos momentos seguintes ao nascimento, ainda lá, quando jovem, na infância, a maioria das moscas morre, a taxa de sobrevivência despencando, até que, claro, né, quem consegue chegar na idade adulta vai conseguir sobreviver um pouco mais. Então, o número de sobreviventes despenca nos primeiros momentos de vida. Ainda nos jovens, poucos deles vão chegar na idade adulta. Essa é uma maneira de trabalhar. Nós humanos preferimos trabalhar de outro jeito. Enquanto a mosca, ela bota 120 ovos no mundo, 120 filhos, porque ela sabe que vai morrer 118 e vão sobrar 2 até a idade adulta, nós humanos colocamos logo só 2 e garantimos que esses 2 vão sobreviver. Vamos proteger, vamos alimentar, vamos cuidar para garantir que esses 2 sobrevivam. Chamamos espécies como a espécie humana de espécies K estrategistas. Nas espécies K estrategistas, você vai ter um pequeno número de descendentes, um pequeno número de filhotes. Apesar de você ter um pequeno número de descendentes, nós vamos ter cuidado parental da prole. Os poucos filhos que você vai ter, você vai garantir que eles sobrevivam, e o resultado que você tem uma alta taxa de sobrevivência nos indivíduos jovens. Essa alta taxa de sobrevivência nos indivíduos jovens, o resultado é que a maioria chega na idade adulta. Ou seja, o contrário da estratégia que a gente estava descrevendo, né? Na estratégia R, você tem muitos filhos, porque você sabe que muitos vão morrer. Eu tenho uma alta taxa de natalidade, uma alta taxa de mortalidade. Nasce muito, morre muito. Aí a população entra em equilíbrio. Aqui a estratégia para entrar em equilíbrio é outra. A taxa de natalidade é baixa, mas a taxa de mortalidade também é baixa. Você tem pequeno número de descendentes, mas você cuida dos filhotes de maneira que eles vão sobreviver até a idade adulta. De maneira geral, né, moçada? Nós temos que espécies K estrategistas são espécies de grandes dimensões, de grande porte. Sim, a espécie humana é considerado um animal de grande porte aqui na brincadeira. Sendo que essas espécies de grandes dimensões, elas precisam de muitos recursos ambientais. Precisa de muita água, de muito alimento, ou seja, a competição por esses recursos na espécie humana, ela é muito grande. Na mosca não. Qualquer pedaço ré de pão, qualquer gotinha de água é suficiente para várias moscas. Para a gente não. Você precisa de muita comida. Quer dizer que a competição ela é muito violenta. O que quer dizer que os pais têm que cuidar da prole, dos filhotes, para aumentar a chance deles sobreviverem na idade adulta, para aumentar a chance deles conseguirem garantir esses recursos que são tão complicados. Tanto é que nas espécies que são do tipo
K, estrategistas, gente, o fator limitante, nesse caso, vai ser o principal fator limitante, são os recursos do meio. Nesse caso lá, vai ser os recursos ambientais. Deixa eu colocar de outro jeito. Vai ser a resistência do meio à capacidade de suporte. Por que não tem mais humanos no mundo? Ah, é por causa da taxa de natalidade? Tudo bem, eu sei. A taxa de natalidade é baixa. Mas talvez, moçada, você tenha que não tem tantos humanos no mundo, principalmente por causa dos recursos. Porque não tem água, não tem comida, não tem espaço pra gente é muito complicado. Para um elefante é muito complicado. Para um leão é muito complicado. Você tem grandes dimensões, muitos recursos para você poder se manter. Então, o fator limitante é a resistência do meio, vai ser a disponibilidade de recursos, a capacidade de suporte, ou seja, o K aqui na brincadeira. Por isso que a gente vai ser espécies K estrategistas. O que impede que a população humana cresça mais não é nem a taxa de natalidade. Eu sei que ela é baixa. Mas se todo mundo sobrevivesse, aos pouquinhos vai crescendo, ia ter muito mais gente. O problema é que pra gente, a resistência do meio, ela é muito forte. Tanto é que quando você coloca um gráfico parecido com aquele gráfico, porcentagem de sobreviventes em função da idade, no caso, gente, da espécie humana, vai ser assim, né? Os bebezinhos que nascem, eles provavelmente vão sobreviver. Eles continuam sobrevivendo de boas nos primeiros anos de vida, 10, 20, 30, 40. Quando você vai ficando mais velho, aí a taxa de mortalidade vai subindo, então os sobreviventes vão diminuindo. Enquanto nas moscas, as moscas nascem, 100% delas estão vivas. Nos primeiros momentos de vida, morre a maioria. Na gente, nos primeiros momentos de vida, sobrevive a maioria. Você protege, cuida, alimenta. Em idades mais avançadas, aí o número de indivíduos vai diminuindo, a porcentagem de sobreviventes vai diminuindo, que você vai tendo que a mortalidade vai aumentando nos indivíduos mais velhos. Né? Espécies R estrategistas, espécies K estrategistas, em termos de gráfico.